Exatamente. Então, como que a gente pode, por exemplo, assim, o meu resultado não está sendo legal. Eu sei que eu tô com excesso de ansiedade, desesperando, e o que eu faço para isso? Já que vocês estão falando aí que você precisa enfrentar e entender o problema, como é que eu faço numa situação, um momento de perda, às vezes a saúde fragilizada, né? Que às vezes entende que às vezes a saúde, a gente passa por uma enfermidade e acaba vendo que as coisas não estão tomando um rumo que eu gostaria, né? O que acontece? O ser humano ele tem 3 ações diante algo que está acontecendo na vida dele. Ou ele foge, ou ele congela, ou ele ataca, né? Então tem gente que parte para cima para resolver logo o problema. Tem gente que fica congelado esperando milagre, né? Fica ali congelado, sem ação. E tem gente que foge do problema, vai empurrar com a barriga durante muitos anos. Então tem que entender quem é você nessa situação. Será que você encarou? Né? Hoje eu sou de encarar. Veio, encaro, resolvo. Mas às vezes a gente precisa parar para pensar, porque senão você vai agir sem pensar, você acaba fazendo de alguma forma errada, né? E fugir muitas vezes geralmente não vai resolver, né? Então, a autorresponsabilidade, fazer a sua parte, porque a gente, como eu disse, a gente terceiriza. Então, às vezes a gente está esperando. Outro dia nós encontramos um senhor lá em Campinas, já faz tempo. Ele era dono de uma agência de veículos lá. E eu dei algumas ideias para ele, né, para ter mais cliente, para fazer uma chamada legal lá. Ele falou assim: olha, eu tô esperando o Brasil melhorar. Daí eu olhei assim para ele: quantos anos o senhor tem? Me desculpa. Ele falou assim: 72. Daí eu falei assim: e nesses 72 anos de vida do senhor, quando é que o Brasil teve bom? Porque eu tô aqui. Pronto, você foi porque nisso eu tô aí, aqui 40 e tal. Falei pra ele na época. E eu não vi bom. Ixi. Ele falou assim: nossa, é verdade. Então, às vezes, a gente tá esperando uma situação melhorar. A gente tá esperando o marido melhorar. A gente tá esperando a cidade, o prefeito, o presidente. Cara, não é assim. É a sua vida e ninguém tá nem aí pra você se você não cuidar dela. Por mais que as pessoas gostem de você, se você não assumir, não vai rolar. Entendeu? Verdade. E nós falamos um pouco isso. Nós estávamos falando bastante antes de começar Antes de começar. E que nós nos conhecemos, né? Conforme falei, numa situação que eu passei, né? Mas, e por exemplo, assim, a gente tem uma ideia, tem até a frase, eu falei, mas eu tô achando que sabotaram minha horta, porque eu tô passando umas coisas que não é normal. Deus confundiu eu com algum lutador de MMA, porque não é possível que eu passe. E porque a gente às vezes consegue compreender bem coisas que nós fazemos, nossos resultados, mas tem coisas das pessoas à nossa volta que acaba acontecendo. Tem coisa que aconteceu na minha vida que não é que não foi culpa minha, mas aconteceu ali, e aí como é que eu vou lidar com isso? Falar, mas isso aí não é minha culpa minha, eu vou ter que sofrer por conta disso. Olha lá, olha o que fizeram comigo lá. E eu tô nessa situação aqui por culpa do outro lá. E quem disse que não foi culpa sua? A gente tem esse sentimento, né? Então, a ideia é a seguinte, vamos lá, vamos trazer isso. Aqui a gente não trabalha com culpa, mas a gente trabalha com responsabilidade. Então, às vezes eu vou dar o treinamento numa empresa, eu falo assim, nossa, aquele funcionário, ele só fica no telefone. Aquele funcionário, ele só chega atrasado. Daí eu faço a seguinte pergunta, quem contratou? Deu permissão pra estar lá, né? Ah, mas o meu marido, quem escolheu? Ah, mas o meu sócio, quem escolheu? Então, a gente tem que entender que tudo que está ao nosso redor, de alguma forma, a gente trouxe. Consciente ou inconscientemente, tá? E um outro olhar para isso é a gente olhar o nosso ambiente. O ambiente molda as pessoas. Então, se você estiver num ambiente de pessoas que reclamam, de pessoas que não são honestas, de pessoas que só pensam em coisa ruim, que só pensam em doença, você vai ser o próximo a estar nesse padrão. Então, é entender que fazer boas escolhas das pessoas que estão ao seu redor vai te evitar muitos problemas. Vai muito, de verdade. Porque, às vezes, por amor, essas pessoas vão te puxar para o lugar que você sempre teve ou para o lugar que elas sempre tiveram, por amor. Eu vou te dar um exemplo da minha mãe aqui. A minha mãe é a mulher que eu acho que a pessoa que mais me amou na vida. Mas a minha mãe tinha um perfil onde ela queria me proteger. E eu sempre tive na veia o meu lado empreendedor. Então, quando eu falava para ela as coisas que eu escolhia fazer profissionalmente, ela queria me segurar e mandar eu trabalhar como é que chama aquele teleatendimento do telemarketing, porque eu ia ganhar R$800
mais o plano de saúde. Então, o que acontece? Por amor, ela me queria ali, para proteção, porque pelo menos eu ia ter um pássaro na mão do que 2 voando. Que bom que eu não ouvi ela. Mas é por amor. Então, entender que às vezes as pessoas ao nosso redor, por amar, por querer o nosso bem, mas o bem que está dentro da mente delas, dentro da limitação delas. Então, eu vou respeitar, eu vou entender que esse sujeito me ama, me quer bem, só que o mal que ele está me fazendo, que quando chega pra gente é mal, mas no ponto de vista dele, ele tá certo. Então, eu tendo essa visão, mas tendo certeza do caminho que eu vou trilhar, ninguém me tira dali. Outra coisa que você tinha comentado quando nós fizemos, né, a mentoria, foi que as pessoas oferecem aquilo que elas têm, né? Então, você precisa tomar cuidado que aquilo que aquela pessoa está oferecendo é aquilo que ela tem, não que você tem. Agora, você precisa ver como que você vai reagir sobre isso. Porque aquela pessoa, você não vai conseguir mudar as outras pessoas. É o pinguim de geladeira que eu sempre pergunto, né? Você tem um pinguim de geladeira para me dar? Não, Ana, eu não tenho. Então, você só vai tirar daquele ser humano o que ele tem. E às vezes ele não tem nada. Mas eu tô querendo. Então, você tá querendo tirar do relacionamento que o sujeito não tem. Você tá querendo tirar daquele funcionário que ele não tem. Ah, mas eu me decepcionei. Eu tô decepcionado. Falei, como você tá decepcionado se você criou na sua cabeça que o sujeito seria assim? Eu fui ver aquele filme... Eu fui ver aquele filme, eu esperava que fosse uma coisa. Falei, mas peraí, a única pessoa que sabia daquele filme era o diretor... Às vezes nem o ator, sabe? Ele vai ver no final, quando tá pronto. Mas você criou um filme dentro da sua cabeça e chegou lá, não era, e você se decepcionou. E daí você cria um relacionamento que não existe. O relacionamento lá do Instagram, né? E a gente vai ganhar flor todo dia, que vai... Não é assim. A vida sendo vida, as coisas não funcionam dessa forma. Porque você criou. Então, a decepção, eu costumo dizer que ela não existe, né? Foi você que criou uma expectativa de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa, e que não saiu do jeito que você criou na sua cabeça. Essa questão de relacionamento é tão interessante. Eu vi uma frase esse dia aqui de alguém falando que, por exemplo, mãe a gente não escolhe. Você nasceu e ela é sua mãe, você não escolheu alguém para ser sua mãe. A família toda, amigo. A família toda, né? Só que o cônjuge, o casamento, pelo menos por via de regra, nós não estamos num regime antigo de monarquia, que era aqueles casamento arranjado. Hoje você que escolhe, você que escolheu o relacionamento. Sim.